Então tá bom. Então nós paramos aqui na última aula, né? Falando sobre a vida sexual do Santo Agostinho, né? Que é como ele descreve no livro Confissões, né? E aí nós temos, né? Uma leitura do Santo Agostinho que pode ser uma leitura meio exagerada, né? Dele mesmo, né? Falando, colocando os pecados dele em uma tinta muito forte, né? Para ressaltar o quão ruim ele era antes da conversão, ou pelo menos como ele enxergava, né? Ou para ter essa consciência maior da falha, do pecado, do erro, né? Então, sim, aí começam a se desdobrar as possibilidades de leitura, né? Se o Agostinho está exagerando, se ele não está exagerando, se ele exagera porque ele exagera, ou porque ele tem uma consciência muito alta, né? Muito drástica, dramática de si mesmo, ou porque ele quer ter uma consciência muito clara e específica. Então aí começam a se desdobrar essa questão aí da vida sexual do Agostinho, que é uma questão que está no fundo, né, da biografia dele, e como a obra do Agostinho, a obra filosófica do Agostinho, ela tem, ele é o primeiro a fazer isso, né, uma obra biográfica filosófica, né, uma filosofia que tem como ponto de partida a própria biografia. Então não tem muito como a gente ficar fugindo de elementos biográficos, né? Há quem não goste de ter esse tipo de interpretação filosófica, né? Porque há quem separe, né, a vida biográfica do pensamento do sujeito, né? E isso parece que é a prática comum de hoje, né? Assim, esse distanciamento da biografia, tanto em obra literária como em obras teológicas, obras filosóficas e tal, né? Não importa quem escreveu, o que importa é o que foi escrito, né? Agostinho ele não pensa dessa forma, né? Ele pensa, olha, quem fala a partir de um lugar, né? Fala a partir de um eu, né? Que ele fala, a partir de um ego, né? E esse eu é um eu com história, com relações, com família, com interconexões, com crenças, né? Então ele diz, não há como filosofar, não é como falar da realidade, né? Não há como entender a realidade se você não entender a si mesmo primeiro. E essa é uma questão que já está presente, de certa forma, em germe, né, lá no pensamento do Sócrates, né? O Sócrates tinha aquelas frases, por exemplo, conhece a ti mesmo, né? Ou a frase lá é uma vida examinada não vale a pena ser vivida. Então essas frases que evocam a ideia de um autoconhecimento também, né? O que Agostinho faz, no entanto, é pegar esse autoconhecimento que era grego, né, e trazer ele para o ambiente cristão. E por que que é diferente, né, esses dois momentos? Porque no ambiente grego, a vida examinada, né, e o conhecer-se a si mesmo, ela não é, ela não tem uma perspectiva individualista, nem individual, nem de individuação. Na perspectiva grega, vocês não estão vendo, né, o slide. Olha, eu vou fazer. Pronto. Na perspectiva grega, então, né, a ideia é, do conhecer-se a si mesmo, né, do examinar-se a si mesmo, era uma ideia política. Política não no sentido político partidário, né, mas político no sentido da polis, né, da cidade, né. O Sócrates, Platão, Aristóteles, eles falam para o grupo dos cidadãos de Atenas, homens maiores de idade, livres, donos de terra e que podiam exercer direito de cidadania em Atenas, né? E ele examina, né, o Sócrates examina a própria vida diante dos atenienses, né, na frente deles, com eles, né, vivendo com eles, nos jantares, nos nas festas, né, nas, nas, nos eventos públicos, vamos dizer assim. Então, a perspectiva ali do Sócrates não é um conhecimento do indivíduo, é um conhecimento do sujeito como membro da coletividade, né? É aquilo que o Aristóteles vai chamar de animal político, né? O zoon politikos, né? Com, com Agostinho, você não tem essa perspectiva política, você tem uma perspectiva, como eu diria, mais psicológica, né? Ou seja, o Agostinho ele está descobrindo uma coisa que o Descartes vai descobrir depois, o Descartes vai postular, né, e vai ficar mais atribuído ao Descartes, que é o surgimento, né, a consciência do eu pensante.
esse eu pensante já está no Agostinho, já está bem, já está pronto no Agostinho já praticamente, né? As ideias que o Freud vai desenvolver com a psicanálise, né, ou que a psicologia mesmo, a psicologia do eu, elas todas são ideias agostinianas, né? Então são ideias do teor mais psicológico, de você olhar para dentro de si mesmo, agora sim, fazendo esse exercício da autorreflexão, né? De examinar-se, de conhecer-se a si mesmo enquanto um indivíduo, não enquanto membro de uma polis. Mas você não é um indivíduo que é isolado do mundo, né? Então você é um indivíduo que é membro, né? Que é membro não, que é alocado, né? Diacronicamente na história. O Agostinho ele vai desenvolver então uma teoria da história, né? A primeira teoria da história dele, desenvolvendo a ideia, né, de que a história ela não é cíclica, né? Mas ela é linear, né? Linear avançante, né? A ideia de que Deus ele está para além da história, né? A ideia de eternidade para Deus tal, o Agostinho também vai propor, né? E a ideia de temporalidade para o homem. E esse homem, na história do tempo, né? Ele vai desenvolvendo seu aprendizado por meio tanto da experiência, né? Como por meio da iluminação, né? Ou da intelecção, que é a inteligência iluminada pela mente, pela luz divina. E tudo isso, quem está pensando, falando e fazendo é o indivíduo. Então, o Agostinho ele é o criador, o primeiro a pensar na noção de subjetividade, né, de subjetivismo. Ele é o primeiro a pensar na noção de indivíduo, não uma pessoa que é membro de uma coletividade, mas um indivíduo que ele é responsável individualmente por si mesmo e pelas suas próprias ações, pelos seus próprios atos. E o indivíduo que tem o eu, que pensa, né? Ele é o primeiro criador da noção de eu. E nada é mais subjetivo do que você dizer, né? Eu, né? Eu. Você fala, eu gosto de tal coisa, eu não gosto de tal coisa. Isso é o que nós chamamos de subjetividade, né? O Platão, Sócrates, Aristóteles, eles falariam assim, olha, o que é a beleza? A beleza não é aquilo que eu gosto ou aquilo que eu acho. A beleza é aquilo que é, né? É aquilo que é e aquilo que qualquer um poderá concluir, aquecer, né? Concordar comigo quando eu argumentar. Já Agostinho vai dizer, olha, a beleza que é um dado reflexivo, né? Da mente intelectiva, mas a beleza que parte, né, de uma subjetividade, né? Você achará belo algo que o outro não achará. E isso também é importante filosoficamente falando, né? É a beleza da subjetividade, né? De você atribuir beleza ao que você achar que é, ou verdade, né, moral e tal. Não é que não existe a verdade, não é que não existe a moral, mas é que existem também percepções do indivíduo. Então, o Agostinho ele consegue desenvolver filosoficamente essa ideia do indivíduo, quando ele faz as confissões dele. Ao mesmo tempo que surge a ideia de individualismo, de individualidade, de subjetividade, surge em Agostinho também a ideia de uma intersubjetividade. O que seria uma intersubjetividade, então? É quando um determinado grupo compartilha um com o outro determinados valores que pertencem àquele grupo. Né? Então, por exemplo, o cristianismo, né, ela é uma religião que nasceu em um mundo que, aliás, né, que chegou a um mundo pagão grego. E ela chegou como uma expressão daquelas pessoas que confiaram nessa religião, né, que tinham fé em Cristo, nos cristãos, né, que compartilhavam essa religião com os outros. Né? Então você tem o cristão e tem o pagão, né? E o pagão ele tem uma percepção do mundo religioso e o cristão tem a sua percepção. Em termos agostinianos, cada um dos dois tem uma percepção subjetiva da realidade, baseada na sua própria história de vida, né? Subjetiva. Mas quando o cristão ou o pagão compartilham as suas trajetórias, né? A sua história de vida um com o outro, e começam a compartilhar de tal forma que aquilo que eu penso passa a ser também aquilo que você pensa, porque eu compartilho com você uma visão de mundo
e essa visão de mundo você aceita ela como verdadeira, ela se torna intersubjetiva. Ou seja, aquilo que era subjetivo para mim, agora virou subjetivo não só para mim, mas para um grupo todo. E essa intersubjetividade, ela é o que faz com que o cristianismo, ou qualquer outra ideia, né, ela possa ser compartilhada de maneira grupal. Aonde está a verdade nisso? A verdade está um pouco acima disso ainda, né? Existe, então, a subjetividade, que é a minha percepção da realidade. A minha percepção da realidade é compartilhada com outros, formando subjetividade, na busca da verdade, que seria aquilo que há para além, né, do indivíduo, né? Aquilo que há objetivamente em um mundo chamado mundo das ideias. Bom, essa é a ideia fundamental da epistemologia do Agostinho, que a gente vai ver mais pormenorizadamente adiante. Né? Bom, então começamos aqui. Aliás, né, retornamos, né, e continuamos aqui. Muito bem. O Agostinho, então, ele vai defender essa ideia de filosofar, mas filosofar agora na fé. E o que se tem antes disso, né, é um tipo de filosofar na ratio, né, ou na razão. E aí nós temos o primeiro elemento, né, o primeiro embate, né, a primeira tentativa de síntese mais robusta, né, dentro do Ocidente, entre razão e fé. Hoje a gente escuta que a fé e a razão são espaços, né, são coisas que diferentes, né? São campos de compreensão da realidade diferenciados. O Agostinho não concorda com isso, né? Ele vai demonstrar o argumento dele porque ele não concorda com isso. Mas o que acontece é que na época dele, ninguém fazia essa distinção. Fé é uma coisa, razão é outra. Né? A fé, ela não é algo a ser levado a sério, porque ela é fruto da mitologia, né? Ela é fruto de uma narrativa fantasiosa, fabulosa, né? E a razão é aquilo que a mente humana constrói com rigor científico, com rigor lógico, com rigor discursivo, dialético. O Agostinho vai mostrar que as coisas não são bem assim. Aquilo que nós chamaríamos, então, desta fé sem razão, né? Essa fé irracional, ou melhor dizendo, né? A fé irrefletida, Agostinho, né? E a tradição vai chamar de fideísmo. O que é o fideísmo? O fideísmo é o sujeito que fala, olha, eu acredito, eu creio e ninguém me convence do contrário e eu não quero nem saber, né? Eu creio que é assim porque é assim que sempre foi, é assim que foi dito, é assim que está escrito, por isso eu creio, acredito, né? Eu creio porque creio. Isso seria para Agostinho fideísmo. E o fideísmo, ele não é fé. Fideísmo é uma postura de uma certa idiotice, né? De uma certa ignorância que leva a pessoa a fazer algo de maneira, olha só novamente a palavra, né? De maneira irrefletida, né? De maneira não examinada. O fideísmo não se examina. O fideísmo ele só aceita, ele só acata, ele só admite como verdade sem admitir a possibilidade de estar errado, né? A possibilidade da dúvida, né? A possibilidade da reflexão. Bom, com o Plotino, né, o Plotino mudou o modo de pensar materialista e maniqueísta de Agostinho. Então, o Agostinho ele era maniqueísta, como a gente viu nas aulas passadas, né? Pensava a realidade de maneira dual. Então, existe o princípio bom e o princípio mal. Se você caminha para o bom, né, você caminha para a verdade. Se você caminha para o mal, você caminha para a ilusão. Né? A ilusão que eu falo é para a carnalidade, né? Para a materialidade. Né? Materialidade. Lembra lá que os maniqueístas ensinavam, né, que o mundo é formado pelo corpo, né, de entidades malignas, né, que são os demônios primordiais, né? De maneira que o Deus, né, que é o Senhor da luz, né, o Deus criador, ele é puramente espírito, e aí tem outros espíritos também que o ajudam. Eles entram em um combate, né, em uma luta contra os seres materiais que queriam avançar sobre o mundo espiritual. Desse embate, os seres da luz vencem o embate
E então, mas os seres malignos, eles começam a engolir parte da luz, né? Parte dos espíritos, para poder se manter mais poderosos, né? E dessa união entre espírito e matéria é que surge o mundo criado, né? E o mundo criado, então, ele tem a parte boa, que veio da luz, e a parte ruim, que veio da matéria, que veio do mal. Então, tudo que há no mundo, para o maniqueísta, é bom e mal. Tem um pouco do bom e um pouco de mal, né? Tem um elemento de bondade, que é o elemento da luz, um elemento de maldade, que é o elemento da matéria. E quando você faz as escolhas que você faz, ou você faz guiadas pela luz, ou guiadas pela matéria. Portanto, não há responsabilidade moral no maniqueísmo, né? Porque não há responsabilidade moral. Por quê? Porque as escolhas que você fizer de mal, você vai dizer que é culpa do princípio maligno. E que você fizer de bom, você vai atribuir a ação do princípio benigno, né? Então não há liberdade, não há responsabilidade, há uma determinação completa sem nenhum tipo de responsabilização. O Agostinho, então, ele vai perceber que essa teoria ela é muito problemática, né? Porque ela não lida com a questão moral e porque ela não propõe, não consegue resolver uma série de problemas, né? Por exemplo, concernentes à salvação, né? Concernentes a como se libertar deste processo de aprisionamento do mundo material, concernente a como explicar a bondade, né, no mundo, né, que às vezes ela é superabundante, em um mundo que é em um mundo em um mundo que é fundamentalmente marcado pela presença do mal. Bom, com o Plotino, então, o Agostinho vai meio que resolver o problema iniciado nos maniqueístas. Ele vai dizer, olha, o mundo não é mal, Plotino vai dizer, né? O mundo não é mal em si mesmo, né? Não existe uma maldade ontológica no mundo. Não existe uma substancialidade do mal, né? O mal do mundo consiste em ele ser apegado à matéria. E a matéria, ela é distante da mônada, que é o princípio espiritual, onde a plena bondade, né, ela existe. De maneira que o que é mal, na verdade, deixa de ser substância, segundo o Plotino, segundo os neoplatônicos, para se tornar a ausência do bem, né? Ou melhor, o distanciamento do bem. Aí quando a gente vai pegar, por exemplo, né, o problema do mal, né, do Agostinho, né, a Teodiceia, você vai ver que a discussão dele é nesses conceitos, né, nesses termos, né? Só que ele vai trocar a mônada do Plotino por Deus, vai trocar, né, a matéria, o mundo material, pelo pecado, e vai dizer que o homem, ao se afastar de Deus, ele se aproxima do pecado e, portanto, ele encontra o mal onde há a ausência de Deus. O mal não é uma presença, o mal não é uma substância, o mal é uma ausência do bem. Porque não existe mal absoluto, número 1, e não existe mal substancial, número 2. O que é mal substancial, né? É um ser que é puramente mal. E não existe mal, eu falei, né, o mal essencial, né? Porque o mal essencial, ele conotaria ou denotaria a ideia da existência de um ser que é puro mal. E esse ser que é puro mal, ele teria que ser equiparado ao puro bem. Mas se o puro mal é um não ser, né? Se o puro mal é uma ausência, e a ausência e o não ser, ele não existe, né? A gente falou sobre isso já lá atrás com o Parmênides, né? O não ser não existe, né? Porque só existe o ser. Portanto, aquilo que nós chamamos de não ser, na verdade, é uma certa distância, é uma certa ausência do ser. Essa é a primeira reflexão que ele faz. Com a conversão do Agostinho para o cristianismo, ele insere o elemento da fé. E aí, então, nasce essa prática, que é o filosofar na fé.
que também é chamado de filosofia cristã. O que é a fé para Agostinho? Bom, para a alegria do Leno, que gosta, né, das palavras em latim, né, tá lá, né? Cogitare cum ascensione, né? Attentione, né? Attentione, que é cogitar, né? Ou seja, que é pensar com assentimento, né? Pensar de maneira a concordar com o pensado. Isso é a fé. A fé é pensar, a fé é cogitar. Mas é cogitar não no sentido, não para duvidar, mas é pensar para procurar algo que você possa assentir como verdadeiro. É o que depois o Descartes vai dizer, né? Cogito ergo sum, né? Ergo sum. Isso, ergo sum. O Descartes, ele quer chegar, o cogito do Descartes é um cogito de dúvida, né? Ele cria um processo chamado dúvida radical, né? Então ele pretende duvidar de tudo até chegar a algo que ele não possa duvidar, e então ele vai partir dessa certeza que ele não pode duvidar para começar a construir a filosofia dele, né? Então é um cogito que busca a negação, né? No caso do Agostinho, a fé é um cogito que busca a aceitação, né? É um cogito que busca aceitar que algo, que a verdade existe, né? Que existe algo e que o meu pensamento não pode questionar esse algo. É um cogito que aceita o axioma, né? Que aceita a verdade inquestionável, né? A verdade que ela é dada como uma espécie de realidade intransponível. Para você ter uma ideia, né? O Descartes ele começa a duvidar, ele chega a duvidar de que ele está acordado, né? Fala assim, como é que eu sei que eu não estou sonhando agora, né? Você imagina assim, né? Esse nível de loucura que você começa nesse procedimento, né? Aí você pode dividir, né? Você pega, pode até fazer uma divisão da filosofia, né? Aqui parte da realidade para o homem e aqui parte do homem para a realidade. Seria a filosofia mais moderna, né? Então o Descartes está partindo, ele está fazendo uma psicologia, né? Uma filosofia do homem, né? Ele fala assim, eu posso eu duvido até que eu estou acordado agora, né? Eu duvido, será que isso que eu estou vivendo agora não é um sonho? E ele fala, bom, mas ainda que não for um sonho, como é que eu sei que não que alguém, né, que um gênio maligno, como diria ele, né, não está me enganando? Como é que eu sei que aquilo que eu vejo, aquilo que eu penso, né, é real e não é uma traquinagem, né? É uma malandragem, né? De um demônio que está tentando me enganar o tempo todo. Então, o que o Agostinho, o que o Descartes está tentando fazer, né? Uma dúvida radical, que duvide de tudo, até chegar no momento onde ele não vai conseguir mais duvidar de alguma coisa. E aonde Descartes chega? Descartes chega na percepção, né? Ele percebe que a única coisa que ele não pode duvidar, quando ele está duvidando de tudo, é que ele está duvidando. E duvidar é uma operação da mente. E, portanto, é uma operação do pensamento. Logo, se eu duvido que estou duvidando, eu estou duvidando nesse momento. E se eu estou duvidando, estou pensando. E se eu estou pensando, bom, esta é a realidade de onde eu vou partir, né? Porque isso eu não posso questionar. Se eu questionar que quando eu duvido eu penso, eu não tenho como questionar mais que isso, não tem como ir além disso, né? E aí o Descartes fala, a existência é parte daqui, né? A existência de uma filosofia possível, né? A existência de uma verdade possível, ela parte da minha constatação, depois de ter negado tudo, que ao negar tudo, eu estou operando mentalmente um processo de dúvida. Daí o Descartes conclui: penso, logo existo. Porque penso, duvido. Porque duvido, penso. Pensar é a operação mais básica.
Por isso, tudo começa do pensamento. Por isso, se há alguma coisa que existe, de certeza nesse mundo, é o pensamento. O Agostinho, ele não vai por esse caminho. O Isso aí, Agostinho... por isso a separação da filosofia mais clássica ou antiga, digamos assim, né? Não sei como é que se divide aí, para a filosofia mais moderna, né? A filosofia patrística, né, e a escolástica, para a filosofia moderna, está aí nesse ponto, né? O ponto é de você admitir que existem verdades, que Isso. você precisa assenti-las, mas não de forma dogmática, mas de forma racional mesmo, né? Que a razão não te permite, não é que não permite, né? É que não é viável, né? Você duvidar de coisas que são muito evidentes, vamos dizer assim, muito evidentes, né? Porque senão você entra no que numa espécie de confusão, né? Numa espécie de alucinação. Você que pediu a palavra? Não, foi o Thiago. Thiago. Só uma dúvida boa, vocês vão até rir, mas como que escreve? Que eu nunca li ele, Descartes. Como que escreve isso? Descartes. Com E no final? Descartes. Com S no final. Tá, vale a pena ler ele ou não? Vale. Claro que vale. Você leia... Às vezes eu fico meio assim, tem coisa que eu vou deixando para depois, entendeu? Porque tem coisa que meio que atrasa a gente, né? Cara, pega aquele livro, ó, só se ele tá falando, eu não vou ler. Ele duvida de tudo. Pega aquele livro em PDF que tu tem aí, acho que tu que jogou lá no grupo lá, entendeu? Filosofia para Iniciante do R6 Pro, entendeu? Para começar. Então, tem um livro do Olavo, né, que chama As Visões de Descartes, que é um livro até simples, né, de ler assim e tal. E o Olavo está interpretando, né, essa teoria do Descartes, né, e demonstrando como que ela é absurda, né? E aí você pode pegar também o livro do Descartes chamado Regras para a Meditação do Espírito, né, que é onde ele vai desenvolver essa ideia dele. Mas o Descartes ele é fundamental, Thiago, porque por mais que a gente discorde de muita coisa que ele fale, a gente não tem como discordar de tudo, né? Então tem, por exemplo, o procedimento científico que Descartes propõe, ele é o procedimento que até hoje a gente usa na ciência, né? Que é o quê? Para você entender algo, o que eu devo fazer? Primeiro, né? Eu devo questionar, depois eu devo separar em partes menores, eu devo analisar cada parte individualmente e depois juntar tudo para poder analisar o todo, né? Então, por exemplo... Eles abandonaram, né? Na fraudemia abandonaram isso aí, né? Não entendi. Na fraudemia abandonaram isso aí, né? Não, por exemplo, porque a ciência diz que vale, né? Não se questiona mais nada. Então, esse é o método científico até hoje utilizado, né? Então, se você abandona isso, você não está fazendo ciência, está fazendo outra coisa, né? Mas a ideia é essa, né? É você pegar, então, vamos estudar aí sei lá, né, o vírus, né? Então, você pega o vírus, né? Aí você separa o vírus em partes, né? Então, tem cada elemento que constitui o vírus, né? Cada relação com o vírus com cada parte do corpo, né? O que o vírus faz com o pulmão, o que o vírus faz com o olho, o que o vírus faz com o coração, o que o vírus faz, né? Tal. Separa todas as partes, né? Entende cada parte separadamente, depois junta tudo para ter um conhecimento geral da coisa. Esse procedimento, que é um procedimento cartesiano, ele até hoje é utilizado, né, na ciência em todo lugar, né? Quando é mal utilizado, aí você tem problema, né? Por exemplo, quando você separa, né? Quando você, como é que ele fala? Quando você separa as partes, né? Para você analisar. E quando você junta, você esquece uma parte de fora, né? É como se você, não sei se você teve experiência, né? De pegar aqueles brinquedos, né? O carrinho, né? De brinquedo, desmontar o carrinho, aí quando monta, sobra parafuso, né? Sobra peça, né? Quer dizer, você não montou certo, né? Você montou errado. Por quê? Porque se todas as peças elas estavam, né? Conectadas, se sobrou uma peça, é porque você não seguiu o procedimento correto para poder remontar aquilo que você desmontou antes. Você faz isso, por exemplo, né, com a fé. Não, eu quero entender a religião cristã. Beleza. Aí você começa a desmontar a religião cristã, né? Vai lá ver o que é salvação, o que é graça, o que é justiça, o que é isso, o que é aquilo. Você vai desmontando, né? Vai entender pedaço por pedaço. Mas você não pode esquecer depois, tem que juntar tudo, né?
E não pode sobrar nada de fora. Não pode ficar nada de fora. Tem que montar tudo de novo. Por quê? Porque quando você viu a religião cristã, ela era um corpo inteiro de coisas, né? Quando você separou para ver direito. Mas depois que você monta, você tem que montar tudo igual, como estava antes. E aí dizer que o conhecimento depois disso tudo é maior porque você conheceu as partes, né? E o conhecimento de cada parte, quando ele é montado, faz você conhecer melhor o todo, né? O conhecimento das partes ajuda no conhecimento do todo. Esse é o método cartesiano. Além de toda a contribuição do Cartésio, né, do René Descartes, com a matemática, né? Que até hoje vocês veem aí, né? O plano cartesiano, né? Aquela coisa toda, né? Então, o Cartésio, né? O René Descartes, ele é ainda muito importante, né? Boa parte daquilo que ele falou já é superado, mas muita coisa que ele falou e que ele propôs, nós usamos até hoje. Importante, então. Bom, quando Agostinho, então, ele propõe, né, o cogitare cum nascentione, né, ele está falando o quê? Foi o seguinte: toda vez que você procura compreender algo, você parte de algum pressuposto. Pelo menos o pressuposto de que algo pode ser compreendido, né? Eu quero entender como funciona a salvação no cristianismo. Se você quer entender como a salvação funciona, você deve admitir que há uma maneira, que há uma lógica na salvação. Porque se você não admitir isso, você nem vai procurar saber, né? Admitindo que há uma lógica que eu não conheço, mas que ela existe, eu começo a minha busca filosófica, histórica, literária, analítica, textual, para compreender esse campo, né, da teologia que é a salvação. Por isso, quando você começou a sua investigação, dirá Agostinho, você tinha que assentir que era possível você conseguir alcançar o seu objetivo. Por isso, Agostinho vai dizer, toda investigação científica, toda investigação racional, ela começa pela ascensão, ela começa pela fé. Não é possível fazer ciência sem fé. O que é fé aqui em Agostinho? Fé é assentir que você conseguirá, que será possível encontrar algo que a sua consciência, neste momento, não tem certeza que exista. Então a gente fala assim, bom, vamos pensar numa corrida espacial, né? É possível o homem chegar à Lua? É possível. Isso, para Agostinho, é fé. Você está admitindo a possibilidade de algo. Se você perguntasse isso, né, antes, há 100 anos atrás, a resposta a essa pergunta ela poderia não existir ainda. Mas sem a questão, sem a pergunta, nós nunca teríamos chegado na Lua, né? Nós só chegamos na Lua por quê? Porque em algum momento alguém admitiu a possibilidade que nós poderíamos chegar lá. Isso é fé, para Agostinho. Quando você procura uma vacina ou um remédio para uma doença, você pensa, bom, existe essa doença e deve existir uma cura para essa doença. Essa cura, eu não sei onde ela está, mas eu vou começar a testar, começar a procurar. Bom, se você não sabia onde ela estava, e se você nem sabia se existia uma cura, mas você foi atrás mesmo assim, isso é fé. A fé, então, é o primeiro passo para a razão. Sem fé, não há razão. A razão é uma operação que deriva da fé. E que, sem a fé, ela nunca existiria. Esse é o argumento do Agostinho. Portanto, ele vai perguntar, né? A inteligência, ele vai afirmar, né? A inteligência não elimina a fé. A inteligência
fortalece a fé. E, de certo modo, clarifica a fé. Por quê? Porque na medida em que a inteligência compreende melhor a realidade, ela diz para a fé que aquilo que a fé intuía como verdade antes, ela vai se provando como realidade no uso da inteligência. Você pode falar assim, olha, existe somente um Deus, esse Deus é Jesus Cristo. Isso é uma afirmação baseada na fé, pode ser. Mas aí você começa, então, a estudar a história de Jesus. E aí você vai ganhando cada vez mais argumentos para poder transformar a sua fé em algo mais claro. Por que existe somente um Deus? Porque a existência de mais de um Deus ocasionaria a perda de um padrão moral unificado, né? Se existem dois deuses, e esses dois deuses se discordam entre si, então o que um agrada a um pode desagradar o outro. Nesse caso, a moralidade seria dependente de você seguir ou não seguir um determinado Deus. Eu diria para você, então, é certo ou errado matar? Aí você fala, depende. Depende de qual Deus você segue. O Deus A diz que é certo, o Deus B diz que é errado. Então, como que é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Agostinho vai dizer, olha, mas a razão humana sabe que é errado. Por quê? Porque quando a razão humana busca fazer um raciocínio ético que sustente que matar é errado, que matar é certo, por exemplo, né? Ela sempre chega à conclusão de que se matar é certo, isso vai de encontro a uma percepção de que eu mesmo não quero morrer. Se matar é certo, por que eu não quero morrer? Por que eu quero viver? Se matar é certo, por que todo mundo que mata não quer ser morto? Quer dizer, se as pessoas não querem ser mortas, é porque provavelmente tem algo errado com a ideia de matar ser certo. E essa ideia de matar ser certo, ela é uma ideia que parece que está presente em todas as culturas humanas, na razão humana no geral. Então, um Deus que diga que é errado, que é certo matar, ele estaria indo contra a razão. Ele seria um Deus antirracional. E um Deus que diria que é errado matar, ele é um Deus racional. Ou seja, ele é um Deus que se alinha com a racionalidade. Por isso, quando eu compreendo que matar é errado racionalmente, isso me ajuda a ter mais fé em um Deus que diz que matar é errado. Ou seja, a minha inteligência clarificou melhor, ela purificou, sofisticou melhor a minha fé. Quer falar? Só ia repetir, acho que eu disse aqui anteriormente, que, cara, ele está olhando para uma realidade. Pois todo mundo sente que isso é errado, então isso é algo externo a mim. Então eu vou iniciar a minha filosofia a esse algo que é externo a mim, que é uma verdade inquestionável, que é algo que eu não consigo questionar. Isso. Não é que sente que é errado, né? Mas que sabe que é, né? Você pode até sentir que é certo, né? Eu sinto que eu devo matar essa pessoa. Mas eu sei que, né? Eu sei que quando eu matar essa pessoa, eu estou admitindo que outra pessoa também acha a mesma coisa de mim. E se eu admitir que eu devo matar essa pessoa, eu tenho que admitir que a outra pessoa também deve me matar. E se isso se tornar uma regra, a sociedade humana, ela torna-se impossível. Usar, que isso é regra de ouro, né? Não faça com o próximo. Perfeito. A regra de ouro, ela é uma regra que não existe nas sensações humanas. Ela existe na razão humana. É a razão humana que chegou a essa conclusão. Regra de ouro. E essa regra de ouro, ela começou em que ponto? No momento em que eu disse que é possível encontrar uma regra que valha
para todas as situações genéricas possíveis. Só que eu não sabia que essa regra existia. Eu fui procurá-la. E ao procurar algo que eu não sei se existe, eu estou fazendo um ato de fé pro Agostinho. Tá certo? Beleza. Beleza? É claro que se vocês fossem um grupo de ateus, essa conversa ia se alongar por mais 1 hora, né? Porque a gente ia começar a ficar no contraponto, né? Porque há muitos contrapontos que é possível ser colocado, né? Mas, como nós todos aqui somos de tradição religiosa, né? Então, a gente admite essa ideia com mais facilidade. Então, assim, cara, o agnóstico é ignorante e o ateu é burro. pois é, né? O agnóstico, ele é ignorante, com certeza, né? Por quê? Porque ele admite não saber. O ateu, ele é burro por quê? Porque ao admitir saber, ele nega as bases do próprio saber, né, dele, né? E quando ele fala, é errado matar. Por que é errado matar? Porque a razão humana pressupõe isso, né? Tá, mas a razão humana pressupõe isso baseado em quê? Se, racionalmente falando, não há vida após a morte, por que uma vida ruim não possa ser encurtada com um suicídio ou com uma morte? Tem a discussão... Aí eu falo de Cavaleiro do Zodíaco aqui, né? Cara, eu tava pensando isso outro dia, entendeu? Isso é só pensamento, tá? Nós temos os 5 sentidos, né? Aham. Os 5 sentidos, visão, olfato, etc e tal. Aí, qual o 6º sentido? Eu falei, cara, o 6º sentido pode ser a razão. O 6º sentido pode ser a razão. Mas e aí, pô, eu posso ter um 7º sentido. Qual o 7º sentido? A fé. Agostinho fala que os 5 sentidos que agora é dominado... Eu não sei qual é o salmo que ele comenta, mas ele fala que os nossos 5 sentidos representavam a Torá. Agostinho faz essa ligação. Pode ser. Mas ele tem um salmo, eu acho que é o Salmo 43, eu acho que ele comenta isso, ou 44. É que eu tô lendo o Salmo de Agostinho, né? Aí agora eu não lembro qual, mas é que eu não tô lendo na sequência, não. Na sequência eu durmo. Eu tenho que ler os que eu gosto, aí depois eu vou lendo os outros. E aí ele comenta isso, ele faz uma analogia, né? Que a Torá agora está dentro de nós e é os nossos 5 sentidos. O Agostinho, ele tem uma percepção dos sentidos, assim, que é um pouco platônica, né? Ele acha que os sentidos são altamente enganosos, né? Mas talvez seja numa... Isso, exatamente. A ideia da razão dele é isso mesmo, ele vem de fora. Olha, não pode ser os sentidos que vão te dar a ideia da realidade. É a razão, e é algo externo a você. Mas essa ideia dos 5 sentidos, né, do Antigo Testamento, tem que olhar direito, né? Porque às vezes ele faz umas leituras, né? Que é meio alegórico, assim, né? Que parece a alegoria aí. É alegórico, ele é muito alegórico, porque ele até compara muita alegoria mesmo, mas são alegorias que não são pesadas, né? A gente só escuta ali, mas não cria um dogma. Ele fala também das virgens. Ele faz um monte de coisa. Ele fala que as virgens não tinham óleo porque elas gastavam nelas mesmas. Então tem que entender qual que é a alegoria dos sentidos aí, né, Agostinho? Eu só comentei, agora realmente eu não lembro o porquê. Depois eu pesquiso e falo. Tem que ver. Pode ser que tenha alguma coisa mesmo. Bom, então ele vai dizer o quê? Que fé e razão, então, são complementares, né? Fé e razão não são divorciados, fé e razão não são contrários, fé e razão são complementares. E aí ele cria, né? E aí ele vai negar, né, a fala, né, a fórmula do Tertuliano. Lembra que o Tertuliano, ele era antifilosófico, né? Ele falava, o que tem a ver Atenas com Jerusalém, né? Ele é antifilosófico. O Tertuliano, né, ele afirmava a frase, né, a fórmula, credo quia absurdum, né? Creio porque é absurdo. O que significa isso, né? Para Tertuliano, a fé, ela era baseada não na razão, mas na anti-razão, né? A fé, ela é fé por quê?
Porque quando a razão falha, quando a razão não consegue dar conta, só a fé para dar conta. E aí ele vai explicar, por exemplo, né, ó, a ideia de Cristo, o Deus vivo, encarnar numa virgem e nascer como criança, como homem, né, e viver como homem, e morrer, ressuscitar, é tão absurdo que só pode ser verdade. Né? É tão absurdo que só pode ser verdade. É tão antirracional que só pode ser verdade. E é lógico que se Tertuliano está certo, a teologia não pode existir. Porque quando a teologia tentar explicar o absurdo, e ela deforma de explicação ao absurdo, o absurdo não será tão absurdo assim mais. E aí, nesse momento, a fé, a crença, né, ela desapareceria. É porque é absurdo, para Tertuliano, que a fé existe. Para Agostinho, não. Para Agostinho, o absurdo, ele é não fé. Para Agostinho, o absurdo é fideísmo. Fideísmo, né? Nós não acreditamos porque é absurdo. Nós acreditamos porque é coerente, porque é lógico, porque é racional. Ah, mas é racional que um Deus encarne? Se você coloca a encarnação, a revelação de Cristo na história da salvação, ela se torna racional. Não é mais absurdo. Se você pensa que por um homem o pecado entrou no mundo, e por um outro homem o pecado tem que sair do mundo, e nesse ponto você está explicando a razão pela qual Cristo encarna, e a razão pela qual ele morre, e a razão pela qual a morte dele não pode ser eterna, ser permanente, mas ele tem que vencer a morte para poder tirar a morte do mundo, então você acabou de dar uma explicação completamente racional para a paixão de Cristo. E é isso que Agostinho faz. E é isso que a gente faz. E é por isso que a gente diz que a razão ela é utilizada aqui para clarificar a fé. Nós já cremos que Jesus ressuscitou, mas nós precisamos explicar isso para a nossa razão, porque razão e fé se complementam. E é assim que a filosofia cristã ela surge. Sem razão e fé, não há filosofia cristã. Aí há o que Agostinho chama de fideísmo. Eu creio porque creio, não creio para entender. Só creio porque creio, né? É o que nós não queremos fazer. Então, o Agostinho vai propor uma outra forma, né? Que é essa aí. Credo ut intelligam, intelligo ut credam. Né? Creio para entender, entendo para crer. Essa fórmula, né, que ela é muito mais famosa nas palavras do Santo Anselmo. Mas ela já está presente, formulada no Agostinho. Né? O Agostinho não formula essa frase, né, essa fórmula, mas ela está presente já no Agostinho, já em germe. Né? O Santo Anselmo ele só deriva da filosofia agostiniana. O Agostinho fala, né? Intellectus merce est fidei. A inteligência é compensa, é a recompensa, perdão, né? Mercês é recompensa, né? A inteligência é a recompensa da fé. O que é recompensa, né? É o que você ganha, né? É o que você é a dádiva. A fé doou para o homem a capacidade de entender. E quando o homem, então, ele usa essa capacidade para desenvolver a inteligência, ele não a faz para se apartar da fé, mas ele faz para aprofundar a fé. Por isso que é intellectus merce est fidei. A fé doa a inteligência para o homem.
há uma relação clara entre fé e inteligência. Quando Agostinho fala, quando Agostinho não, mas quando Anselmo vai falar, né? Creio para inteligir, creio para entender, entendo para crer, o que ele está falando é que todo o entendimento humano parte da ideia de que você vai descobrir algo que você não sabe ainda. E isso é fé. Para Agostinho, o homem olha para o que é verdadeiro, tanto com a fé como com a inteligência. Então, por exemplo, você pega dois números da matemática e coloca um sinal de mais entre os dois. Você já sabe que você vai conseguir fazer uma operação matemática. Por mais que você não conheça os números, você sabe que o resultado dessa operação matemática será maior do que os dois números, né? Se for uma operação de soma, né? Portanto, você está antecipando algo que a sua experiência ainda não teve. Você está antecipando algo que a experiência ainda não fez. E essa antecipação, ela só é possível porque você acredita que é possível antecipar isso. É o que os estoicos chamariam lá de prolepse, né? A prolepse é uma antecipação que vem por meio de uma espécie de intuição. Para o estoico, essa intuição, ela vem de você ter visto coisas semelhantes em outros momentos. Para Agostinho, ela vem da intuição da fé, né? Que é aquela que intui que a verdade existe, que eu olho para uma coisa e mesmo que eu não entenda ela, eu já sei que ela é verdadeira. O que eu preciso fazer agora é um segundo passo, que é entender. Eu já creio que é verdade. Eu só preciso entender, né? Entender. Aí entra o conceito de revelação. Como que Agostinho trabalha isso? Bom, o conceito de iluminação, ele já está presente lá na filosofia platônica. Se a gente lembrar do mito da caverna, né? Nós vivemos um mundo de sombras, nós saímos da caverna, vemos a luz, e depois de ver a luz, a gente volta para a caverna, né? Para proclamar a verdade para os que estão presos na caverna, já entendendo que aquilo que eu via anteriormente, que era a sombra, não é, na verdade, a realidade. A realidade está lá fora, na luz, né? Então, para Platão, o que é o sol, né? O que é essa luz? É a sabedoria, né? É o bem, né? É a verdade. A verdade ilumina a nossa mente presa nas ilusões para que ela possa conhecer de fato como as coisas são. Então, para Platão, a verdade ela não está dentro do homem, né? A verdade não vem do homem. A verdade está fora do homem. E a maneira pela qual o homem alcança a verdade é saindo de si mesmo, indo para um mundo das ideias, né? Saindo da própria caverna, do próprio consciência. Agostinho não vai discordar disso. Só que ele vai dizer, ao invés de eu ir, é a verdade que vem até mim. Por quê? Porque Agostinho vai dizer que a verdade é Deus. E Deus, na tradição cristã, ele é quem vem até o homem, né? Ele é quem vem alcançar o homem. Ele é quem vem se tornar humano. Ele é que dá passo em nossa direção. Portanto, a verdade de fora de mim é que vem me alcançar. Não sou eu que alcanço a verdade. Porque se fosse eu a alcançar a verdade, eu estaria em uma espécie de tentativa de me divinizar. Mas como eu não sou divino, e a verdade é divina, é a verdade que vem até mim. E é exatamente por isso que o cristianismo é como é, uma verdade revelada.
Nesse sentido, dirá o Agostinho, há uma diferença entre o cristianismo e toda e qualquer outra religião que existe. Por quê? Porque toda religião é uma tentativa do homem de procurar a verdade. E o cristianismo é a única vez, né? É a única manifestação da história onde, ao invés do homem procurar a verdade, foi a verdade que procurou o homem. É a verdade que vem em busca do homem, não o homem em busca da verdade. Porque há o interesse da verdade de ser conhecida. E com isso, a verdade, ela atrai o homem para ela. A verdade ilumina o homem, para que o homem a conheça tal qual ela é. Essa é a teoria da revelação do Agostinho, né? Ao invés de uma iluminação onde nós saímos da caverna, é um ser de fora da caverna que vem nos iluminar. Esse ser é, logicamente, né, Cristo, né? Quando Cristo vem até a caverna, ele nos ilumina, nos leva para fora da caverna, nos mostra o mundo de fora da caverna e nos envia para dentro da caverna novamente como suas testemunhas, né? Como seus peregrinos, né? Como seus proclamadores, para proclamar as verdades que a revelação de fora da caverna demonstra para a gente que é a verdade. E o mundo de dentro da caverna nos odiará por isso. E irá nos matar por causa disso. Então, o que aconteceu no mito da caverna, que é uma forma de Platão explicar o que acontece com Sócrates na democracia ateniense, o Agostinho vai fazer a mesma coisa para explicar agora não apenas a ação política do Sócrates, né? Mas a ação de Cristo no mundo como um todo. Dirá o Agostinho, então, tratando-se dessas verdades, é impossível deixar de fazer uma dessas coisas. Aprender dos outros qual é a verdade, descobri-la por si mesmo, ou então, se isso for possível, aceitar, dentre os raciocínios humanos, o melhor e menos fácil de refutar, e sobre ele, como sobre uma jangada, enfrentar o risco da travessia do mar da vida. Está falando o que aqui? Olha, a vida, ela é um oceano de incertezas. Você nunca sabe onde você vai pisar e se você vai pisar num lugar que vai te afogar. Mas você começa a prestar atenção onde outras pessoas antes de você pisaram. Ó, o cara antes de mim pisou aqui. E aqui ele não afogou. Aqui deu pé. Então eu vou pisar onde antes pisaram para mim. Né? Isso é aceitar os raciocínios humanos anteriores. Pode falar. Isso aí é o princípio do conservadorismo. É o princípio do conservadorismo. É o princípio de você não abrir mão das conquistas anteriores da racionalidade, né? Não querer reinventar a roda. Perfeito, né? Então você vai partir daí para poder dar outros passos em direção adiante, né? Por quê? Porque, assim, é óbvio que você sempre vai chegar no momento onde ninguém pisou, né? Vai chegar no momento onde fala assim, aqui ninguém falou sobre isso ainda. E aí você vai ter que tomar o risco, né? O risco, né? De dar um passo a mais. Mas esse risco, ele foi calculado mediante os passos anteriores. Se você não calculou isso direito, você pode se perder completamente nessa jornada aí. Então, a forma mais segura é você ir andando onde outros passos já foram dados. O que são esses outros passos para Agostinho? São outras revelações que já foram dadas e que se acumulam num processo progressivo, né? Daí Agostinho ser um dos primeiros a propor a ideia de revelação progressiva.
Dirá ele. O que chama no princípio conservador é de reforma, né? Você não destrói tudo e reconstrói, você vai reformando aos poucos ali, vai ajustando, né? Quando você entra no desconhecido. O princípio da reforma, né, é de você aprimorar aquilo que já não funciona, vamos dizer assim, né? Porque eu gosto da ideia do Antônio Quadros Gouveia, né? Ele fala assim: conservadorismo é que nem geladeira. Você não deixa o que está estragado lá dentro, né? Você tira o que está estragado e mantém o que está saudável, certo? Isso que é conservadorismo, né? Então, conservadorismo não é não abrir mão de nada, né? Mas é abrir mão somente daquilo que não funciona mais. Isso é conservadorismo, né? Abrir mão daquilo que não funciona mais. Tipo, a igreja presbiteriana tem uma tradição que eu não acho muito legal, entendeu? Para mim, todos os presbíteros, todos, sem exceção, deviam ser teólogos, entendeu? Podiam não ser pastores, mas deviam ser teólogos. Mas ela não abre mão disso aí de jeito nenhum, que é uma tradição, entendeu? Sim. E aí tem que ver, né, historicamente, de onde vem essa tradição, né? Porque provavelmente, né? Colocaram na Constituição, né? Colocaram na Constituição da igreja que tem que ser presbítero eleito pela igreja, que não precisa necessariamente ser teólogo. Repete, Ed, que tu falou? Os presbíteros têm que ser teólogo e não... Não, na igreja presbiteriana, os presbíteros são eleitos pela igreja, normalmente, tudo bem, eleitos pela igreja, mas eles não precisam ser teólogos, entendeu? E aí eu vejo que existe um problema aí, entendeu? Porque o presbítero ele vai exercer praticamente a função de um pastor, né, de certa forma. E ela não abre mão disso aí de jeito nenhum, entendeu? A tradição presbiteriana, ela é assim, né? Oficialmente não existem pastores presbiterianos, né? Só existem presbíteros. E aí você tem duas classes de presbíteros diferentes, né? O chamado presbítero docente, que é o presbítero... E o regente. O regente é quem administra, né? Então você tem... Isso, é isso mesmo. Um conselho de presbíteros regentes, né? Que a função deles não é ensinar o povo. A função deles é administrar a igreja local. E um corpo de presbíteros docentes, que são os pastores, né? Cuja função, aí eles têm que ter teologia e tal, né? É ensinar o povo, né? Então eles fazem uma distinção em duas classes, né? Presbíteros administradores e presbíteros pastores, né? Acho que seria o reverendo, aí o que ensina é o reverendo, né? Exato, né? E aí quem ensina, então, seria o reverendo. Perfeito, né? É isso mesmo. Talvez seja daí que não se exigiu dos presbíteros regentes, né? Que eles fossem teólogos, né? Mas e sim somente dos presbíteros docentes, né? Mas não sei também se é exatamente isso. Tem que dar uma pesquisada na história da igreja aí, né? Ver lá na Escócia, né? Se era assim, como que era isso lá na Escócia, né? Porque ela tem origem escocesa, né? Mas o que eu tava falando, né? John Knox. John Knox, né? Mas o que eu tava falando, né? Você não quer dizer também, né? Que num lugar que um lugar que era seguro antes continuará sendo seguro eternamente, né? Por quê? Porque algumas coisas no mundo mudam. Isso é também parte da realidade do mundo, né? O mundo material, ele é constituído pela mudança, né? Pela transitoriedade, né? Tem uma palavra melhor para isso, pelo devir, né? O que não muda é aquilo que é princípio intelectivo, né? Princípio matemático, princípio moral. Mas a mesma moral, ela muda por quê? Porque a gente não conhece a moral inteira, né? A gente conhece aquilo que nós conhecemos nesse momento. E aí, com o passar do tempo, nós vamos tendo mais clareza progressiva daquilo que é a melhor maneira, né, de compreender aquilo que é algo moral. Por isso também, há novamente a ideia, né? O conservador, ele não é alguém moralista, né? Que segue a moral rígida, mas ele é alguém que é
que é um ser moral, né? Ele busca a moral, mas não para servir a moral, mas a moral para servir a vida, né? Para servir o bem, né? É nesse sentido, né? Nesse ponto a gente pode falar como Cristo falava do sábado, né? Olha, o sábado existe para servir o homem, não o homem para servir o sábado. E se até agora nós entendemos o sábado como um dia da semana específico que a gente tem que guardar, não significa que a gente tem que continuar compreendendo o sábado desta mesma forma, porque há uma maneira de você compreender o sábado de uma forma mais sublime, né? Jesus aboliu o sábado? Não, ele não aboliu o sábado. Ele só explicou o sábado de maneira mais perfeita, né? Mais sublime, né? Mais racional. Porque convenhamos, né, que seguir o sábado da maneira como o judeu seguia, ele tem um aspecto racional, mas ele tornou-se uma coisa absolutamente irracional, né? Uma coisa somente de hábito que tornava a vida mais danosa do que bonificada. Rapaz, Jesus tinha que explicar toda hora para os fariseus que eles não entendiam nada da lei, entendeu? Toda hora Jesus estava explicando para eles o que era o significado da lei. Eles não entendiam nada. A oferta, que eles não queriam dar oferta era para Deus, mas não vamos ajudar nossos pais porque é de Deus. Esqueci o nome da oferta agora. Então, toda hora Jesus estava explicando para eles, olha, vocês têm a lei, mas vocês não entendem nada da lei. Sábado é um deles, né? Sim. O que acontecia, né? O judeu, eles receberam revelações, né? Essa revelação de Moisés, né? Só que essas revelações, elas são progressivas, né? E eles pararam no tempo, né? Ou seja, você não progrediu, né? A igreja presbiteriana tem uma frase, né? Igreja reformada sempre reformando, né? Ou seja, ela não parou de se reformar. Ela continua se reformando até hoje, né? E não parará. Por quê? Porque a ideia da reforma é uma ideia de que você irá aperfeiçoar a igreja dia após dia, né? E não fixar, né, um comportamento que vai valer para sempre, né? Nenhum comportamento deve valer para sempre. Os comportamentos eles têm que valer enquanto a razão bem informada, junto com todo a tradição, entende que aquela verdade ela continua válida. Se aquela verdade não está mais se sustentando, nós temos que reformar, tem que abandonar essa verdade, né? Aquilo que a gente achava que era verdade, né? Há uma dificuldade nisso, né, nas pessoas, né? Tem uma dificuldade também, porque, cara, se você decora, se você sabe a confissão de fé de Westminster, meu irmão, você é o cara, entendeu? Você pode mudar qualquer coisa, menos a confissão, entendeu? Pois é, né? Agora, a Confissão de Fé de Westminster foi escrita em Século XVII. Século XVII, né? Nós somos no século XXI, né? Quer dizer, a Confissão de Fé de Parece que a Westminster... confissão de fé é inerrante e infalível, entendeu? Perfeito, né? Quer dizer, ela já não dá conta de muita coisa nova que apareceu, né? E muita coisa que se entendia na época já não se entende mais. E não é que é para mudar princípio, né? Mas é para mudar a compreensão das coisas mesmo. O puritano não queria nada de instrumento musical dentro dos templos, né? Então, por exemplo, né? Instrumento musical, por exemplo, o mundo mesmo capitalista, né? Que agora você precisa articular, né? Com a vida, né? Eclesiástica, né? As próprias ofertas, né? As ofertas que você vai fazer, como é que você vai fazer? Tem que mudar. Como é que faz, agora... né? É o gasofilácio, né? Aquela caixinha, né? Você está com uma igreja de 20 mil membros, né? Num culto, aí tem que fazer fila para ir até o gasofilácio para colocar a oferta, né? Você imagina que desgraça é isso, claro. Você faz isso numa igreja com 50 pessoas, cara, 5 minutos está pronto, né? Mas você faz isso com 20 mil pessoas, você vai passar 1 hora lá. E aí, o mundo moderno que não tem mais dinheiro em papel, né? Você não carrega mais dinheiro, né? Então, são várias coisas que vão mudando, né? Várias formas diferentes que vão mudando, né? Enfim. Dirá o Agostinho também. A menos que não se possa fazer a viagem de modo mais seguro e com menor risco, sobre uma nave mais sólida, isto é, confiando-se a uma revelação divina, né? Então, o que o Agostinho está falando aqui? Você tem que viver de acordo com a razão. A razão é aquilo que o Agostinho chama de raciocínios humanos.
Existe uma razão, uma forma de viver mais segura que a razão? Agostinho fala, existe. É a nave mais sólida, né? Que é o quê? A revelação cristã. Então, viver de acordo com a revelação divina é a melhor maneira de viver. Dá para viver sem ela? Dá, né? Platão viveu, Aristóteles viveu. Dá para viver sem a revelação cristã. Mas a revelação cristã é a mais sólida. Não obstante ser a mais sólida, é preciso entendê-la. Não basta apenas crer nela. E nisso Agostinho insiste, né? Ele vai dizer, olha, a minha mãe viveu a vida crendo na revelação cristã. Mas isso não é o suficiente. É preciso, além de crer, entender. Porque se você não entender, você vai não conseguir aproveitar tudo que essa revelação pode te oferecer. Essa nave, né, sólida que Agostinho está nos dizendo é o que ele chamava de lignum crucis, né? Ou seja, o Cristo ligado, né? Ou Cristo crucificado. Lembrando que na época de Agostinho, né, a ideia de que Cristo foi crucificado, né, numa cruz assim, né, ela não era regra. A maior parte dos ícones do século III ali, né, 4 da época de Agostinho, né, a crucificação era uma estaca, né, em que Jesus era amarrado com as mãos para cima aqui, né, e os pés aqui estão amarrados assim, né. Com o tempo é que essa imagem, né, da crucificação com uma viga aqui, né, transpassada, né, ela vai se transformar cada vez mais em um símbolo cristão, né. Mas o primeiro símbolo da cruz, né, é uma estaca, né, é os tauros, né. Por isso que ele fala em latim, né, lignum crucis, né, ou seja, ligado na cruz, né, ligado, né, atado, né, unido, né, entre mão e pés, né. Hoje a gente sabe que a crucificação ela é assim mesmo, né. Só que quando você vai ser crucificado, o que você carrega não é a cruz inteira, né, mas é só aonde você vai pregar a mão, né, as mãos, né. Cristo carregou uma tora de madeira. Né? Mas aqui lá eu não lembro agora. Diz que a escritura estava escrito em cima da cabeça dele ou não diz, revela a cabeça? Isso, é aqui, ó, é uma placa, né, que é colocada. É Agostinho que fala. É ele que fala. Se fosse essa estaca, a mão dele teria que ter ficado em cima. E sim, a estaca... E aí eu não lembro agora, mas acho que está escrito lá que a escritura está onde? Em cima da onde? Da cabeça. A cabeça. Uhum. Então, por isso que é para os lados. Porque senão teriam dito. Poderia não ter dito, o autor não é obrigado, né? Mas, assim, aí tem outros termos que ele usa lá provando que foi usado essa... O que acontece, né? Provavelmente Cristo carregou, né? Ele carregou só a parte dos braços, né? Isso ele fala, isso aí. E aí, quando ele é içado, porque a cruz, assim, né? O poste estava lá já, né? Sim, aí ele é içado, né? Ele é içado. Aí depois o braço é estendido, né? Para ser amarrado do lado, né? E aí coloca a placa de acusação, né? Isso é perfeito, isso aí mesmo. E era tão pesado que imagina a cruz toda, né? Ele carregou só das mãos. É mesmo. Claro, né? Não tem nem como carregar ela toda, né? E o Rodrigo Silva, inclusive, ele tem um vídeo lá que ele explica isso com maior detalhe, assim, né? Bem interessante, né? Assim, o procedimento todo, né? Mas é base por aí mesmo. Bom, a descoberta da pessoa e a metafísica da interioridade, né? Então, como eu disse para vocês no começo da aula, o Agostinho, então, ele vai descobrir um elemento chamado subjetividade. E vai descobrir o eu interno, né? Nas confissões. Isso é a descoberta da interioridade. Que é assim, né? A ideia, por exemplo, né? Vocês lembram lá do Sócrates, né? Do Sócrates. O Sócrates propôs um método chamado de dialética. E o que é dialética? Dialética é diálogo. O Platão, quando vai ensinar a filosofia dele,
ele ensina a filosofia dele por meio de obras, né, de livros que são escritos em forma de diálogo. E o Liceu Aristotélico, ele é uma escola onde as pessoas vão para aprender ouvindo Aristóteles. Depois você vai ter os cínicos, né, que vão viver nas praças públicas conversando com as pessoas. Você vai ter os estoicos que ficam lá nas estoás, né, nos pórticos das construções de Atenas, ensinando pessoas. E você vai ter também o epicurismo, que vai comprar lá, o Epicuro comprar o jardim, né, para as pessoas virem morar com ele. Então, todas essas filosofias estão falando o que para você? Que a operação filosófica, ela se dá por meio do contato externo entre você e outra pessoa. Você não faz filosofia sozinho. Você faz filosofia com outras pessoas. Agostinho, no entanto, ele escreve diálogo também. Tem um diálogo que é sobre a felicidade, né, da vida feliz, né, que é um diálogo sobre o que é o conceito de beatitude, né, que é o conceito de felicidade cristão, né. Mas os livros, por exemplo, da Trindade, né, os livros, por exemplo, da Cidade de Deus, não são diálogos, né? Eles são tratados filosóficos, que é uma coisa que o Platão não fazia. E a confissão também. A confissão não é um diálogo, né? A confissão não é o Agostinho falando com outra pessoa. A confissão é Agostinho falando consigo mesmo. E esse ato de falar consigo mesmo, nós chamamos de reflexão, né? Reflexão. Eu falo como se estivesse falando na frente do espelho, né? Eu falo como se estivesse falando a mim mesmo. Reflexividade. E isso quem constrói, quem lança as bases disso na filosofia é o Agostinho. O Agostinho também lança as bases, né, da busca por Deus, não na exterioridade humana, mas na interioridade humana. Deus, ele habita e fala com você dentro de você, não fora de você, né? Então, se você quer encontrar Deus, você tem que ir para dentro de si mesmo e não para fora de si mesmo. Esse ato de você falar consigo mesmo, também o Agostinho vai chamar, e tem até um livro dele, né, que chama-se Solilóquio. Solilóquio. Solilóquio vem de solidão, né? Que é eu, loque de loquaz, né? De falar, né? Solilóquio, falar sozinho, né? Quando você fala sozinho, você está falando com quem? Com você mesmo, né? Então, todos esses elementos, né? São elementos que Agostinho está trazendo para a filosofia, dizendo: fazer filosofia é fazer filosofia consigo mesmo. É sentar aqui e meditar, né? Meditar nas coisas. Não precisar dialogar com outra pessoa, mas dialogar com você mesmo. E com isso, o Agostinho está falando, bom, se eu vou falar comigo mesmo, certo? Então, deve existir um eu concreto com quem eu estou falando. Eu, né? Estou falando comigo mesmo. Portanto, quem garante que eu existo sou eu mesmo, né? Porque eu, quando falo comigo mesmo, estou dando a mim estatuto de existência. Quando eu falo com outra pessoa, eu estou dizendo para outra pessoa: olha, você existe para mim, porque eu falo com você, né? Você existe para mim porque eu interajo com você. Quando eu interajo comigo mesmo, eu estou tomando consciência de que eu mesmo existo. E é isso que o Plotino chamava de eu concreto. Aliás, perdão, né? É isso que o Agostinho chama de eu concreto. E nesse ponto, o Plotino, que o Agostinho usa, o Agostinho discorda dele. Por quê? Porque o Plotino falava o seguinte, ó. O Plotino falava que eu sou parte da mônada. Eu não tenho um eu que é meu. O eu que é meu
esse eu que eu digo, eu sou isso, é uma ilusão dos meus sentidos. O meu eu, minha alma, quando o meu corpo morrer, ela vai voltar para a mônada. E lá ela vai perder a sua individualidade. Portanto, o que existe, na verdade, é esse eu da mônada, e o eu individual, para Plotino, é uma abstração, né? Ela é uma ilusão. Aí é engraçado, né? Porque falam para Plotino assim: ô Plotino, deixa eu pintar você aqui, deixa eu fazer uma pintura de você, né? Deixa eu fazer uma escultura de você. E o Plotino ficava muito bravo, né? Ele falava: já não basta arrastar este simulacro com o qual a natureza quis me revestir? Vós pretendeis ainda que eu permita deixar uma imagem mais durável desse simulacro, como se fosse algo que verdadeiramente vale a pena ver? Ou seja, o corpo, ele é uma ilusão dos sentidos para Plotino. E a alma, ela é uma percepção ilusória do corpo. Porque a alma, na verdade, ela é parte do todo e não é sua. Não existe alma que é sua. O que existe é um pedaço do todo que está preso no seu corpo. E que, quando se libertar do seu corpo, vai voltar para o todo. E a sua personalidade, ela será, então, eliminada. E dirá o Plotino: graças a Deus, porque assim não haverá individualidades. O que haverá é uma unidade absoluta. O Agostinho não pode concordar com isso, né? Porque o Agostinho, ele é cristão, né? O Agostinho não pode concordar que Cristo não morreu para salvar almas individuais. Que Cristo morreu por uma alma abstrata. Não, né? Para Plotino, essa alma individual, ela é tão ilusória, que até as memórias dela são falsas. São ilusórias também. A ideia de que você teve um pai, teve uma mãe, teve família, isso é tudo ilusão da alma. São todas coisas transitórias e passageiras. Por isso que Plotino nunca falava de si mesmo, né? Nós praticamente não temos narrativas biográficas do Plotino. Por quê? Porque o Plotino considerava que falar de si mesmo era falar sobre realidades transitórias, né? Aí chegou Agostinho e vai falar: olha, não é assim que funciona, né? Agostinho fala assim: ó, primeiro, eu falo de mim o tempo todo. Por quê? Porque o agente que opera no mundo sou eu. Não é a mônada. A mônada do Plotino, né, abstrata e distante, ela não tem a operação no mundo, ela não age no mundo. Quem age no mundo sou eu. E eu ajo no mundo com... Aí Agostinho vai inserir o conceito de vontade, né? Em latim, vontade é voluntas, né? Voluntas, né? Quem age no mundo é a minha vontade, né? E é a minha vontade que escolhe fazer o bem e fazer o mal, dirá Agostinho. É a minha vontade. Mas a minha vontade, dirá Agostinho, ela é extremamente apegada à matéria. Por quê? Porque aquilo que a matéria satisfaz é mais imediatamente prazeroso do que aquilo que satisfaz a alma. Aquilo que satisfaz a alma é prazeroso a longo prazo. E aquilo que satisfaz o corpo é prazeroso a curto prazo. E como a nossa vontade quer satisfação a curto prazo, nós nos tornamos cada vez mais apegados à materialidade. De maneira que, quando eu uso a minha liberdade para fazer escolhas, a minha liberdade quer sempre escolher aquilo que é imediatamente satisfatório.
E aí Agostinho começa a criar um conceito de vontade escrava, né? Ou começa a questionar a noção de livre-arbítrio. Por que o livre-arbítrio não é livre-arbítrio? Porque quando eu arbitro alguma coisa, eu quero a resposta, a solução, a satisfação imediata. E com isso, o meu julgamento fica prejudicado. Somente pensando em termos de vontade, aliás, de satisfação de longo prazo, é que o meu arbítrio começa a se tornar cada vez mais educado. Mas há um problema para Agostinho. É que nós não conseguimos pensar a longo prazo maior do que a própria vida. Porque nós somos seres apegados à vida. E aí Agostinho vai dizer, somente a vontade daquele que não morre, portanto, somente a vontade daquele que é eterno é vontade legítima. Porque ele que é eterno pode calcular as consequências do ato de vontade para a eternidade e não para a imediatalidade. Nem sei se é essa palavra. Por isso a vontade de Deus é uma vontade perfeita, porque ele executa a sua vontade pressupondo uma satisfação da eternidade. E por isso que a vontade humana é imperfeita, porque ela só projeta a sua vontade na satisfação imediata. Aí ele vai dizer, é precisamente nas tensões íntimas e lacerações da sua vontade, né? O que é laceração, né? Rasgando, né? Você vai rasgando a sua vontade, posta em confronto com a vontade de Deus, que Agostinho descobre o eu. E por que o Agostinho descobre o eu? No contraste entre vontade dele e a vontade de Deus. Porque ele vai dizer assim, quando eu olho para a vontade do homem, a única coisa que eu consigo perceber nela é a vontade animalesca da satisfação imediata. Quando eu olho para a vontade de Deus, eu vejo uma vontade que é imensamente superior, que é uma vontade que calcula para a eternidade. E aí ele fala assim, olha, entre a vontade do imediato e a vontade do eterno, há alguma coisa em mim que consegue entender essa vontade da eternidade. E que por mais que eu seja um homem de vontades imediatas, eu consigo entender, alguma coisa em mim consegue entender que a satisfação da vontade imediata não é positiva. E isso é algo que, por exemplo, um animal não consegue entender. O animal, ele não tem a capacidade de projetar a vontade dele para além daquilo que é a necessidade mais imediata dele. Aí fala, mas alguns animais eles fazem estoque de comida, né? Fazem estoque de comida para para um momento específico, que é quando não haverá alimentação. E esse momento específico é um momento cíclico, né? Ou seja, está inscrito no próprio instinto do animal esse processo de aquisição de um estoque, né? Que não é um dado da razão, mas é um dado do instinto. Agostinho vai perguntar então, bom, eu tenho um desejo. O meu desejo é de satisfação do meu impulso sexual. Mas a vontade de Deus
é que eu não seja dominado por esse impulso. Porque esse impulso não dura para a eternidade. Ele dura apenas o momento do orgasmo e depois ele desaparece para dar origem a um outro desejo depois. O meu eu quer o orgasmo porque ele quer satisfação eterna, satisfação imediata. Mas o meu eu também quer satisfação eterna. Se o meu eu quer satisfação eterna, de onde vem essa eternidade? Dirá o Agostinho. Essa eternidade não vem do homem. Por quê? Porque o homem não é eterno. Porque não é da natureza do homem ser eterno. Portanto, ele vem de algo externo ao homem, que é Deus. Então, a vontade de Deus, ela se projeta na vontade do homem, fazendo com que o homem possa escolher não executar a sua vontade imediatamente em prol de uma vontade melhor para depois, né? Para um outro momento. Mas quem vai fazer essa escolha, afinal de contas? É a paixão do momento ou é outra coisa? O Agostinho fala, não, é outra coisa. Né? Essa outra coisa, Agostinho chama de eu. Ou seja, de tudo isso que eu falei que é complicado, né? O que o Agostinho está falando? Que diante da tentação de ceder ao impulso de adulterar, eu posso dizer não. E eu posso dizer não porque o meu eu não se confunde com o meu desejo imediato. Ele é algo diferente do desejo imediato. E ele consegue projetar-se para além do desejo imediato. Consegue projetar-se para a eternidade, mesmo não sendo eterno, porque ele se relaciona com Deus que é eterno. E aí o Agostinho vai concluir dizendo: quem de você se relaciona com Deus não é você como um todo, mas é a parte mais alta do seu ser. É o seu eu, é a parte mais alta da sua alma, é a sua razão. É aqui que está a descoberta do eu. Pode falar. Quem te levanta da Não, pode falar não. Já tá fechando aí já, Zac? Ah, é o horário? É, pô. Já vai para 2 horas de aula já. Tem que terminar o almoço aqui, pô. Então vamos terminar só lendo isso aqui, então. Vamos até às 5. Que almoço nada. Vai jejuar, rapaz. Um quartel. Não, que jejuar, tá doido? Quando eu estava decidindo servir inteiramente ao meu Senhor, ao Senhor meu, Deus, né? Como havia estabelecido há muito, era eu que queria e eu que não queria. Ó, quando eu estava decidindo servir inteiramente ao Senhor meu Deus, como havia estabelecido há muito, era eu que queria, eu queria servir a Deus, e ao mesmo tempo, eu não queria servir a Deus. Por que eu não queria servir a Deus? Porque servir a Deus era um compromisso que iria me afastar do meu desejo. Por que eu queria servir a Deus? Porque alguma coisa em mim desejava algo além daquilo que era imediato. Era exatamente eu que nem o queria plenamente, nem o rejeitava plenamente. Por isso, lutava comigo mesmo e dilacerava-me a mim mesmo. Aqui é o Agostinho falando. O ser humano não encontrará paz, tranquilidade e a centralidade do seu ser enquanto viver numa luta constante entre o quê? Entre a vontade imediata e a vontade da eternidade. Se você não consegue concatenar essas duas coisas, você vive naquilo que Agostinho chama de dilaceração, que é como se você fosse puxado por duas forças e estivesse sendo arrebentado no meio, né? A única maneira de vencer isso é abraçar a eternidade, projetando toda a sua atenção para aquilo que não é matéria, para aquilo que é inteligência. Beleza? Beleza. Ele comenta, Zac, no comentário de Agostinho do Sermão do Monte, ele fala que esses são aqueles que são duplos de coração.
eles pensam no atemporal, mas não largam o temporal. Perfeito, E né? na bem-aventurança, Jesus manda nós ser simples de coração. E ele faz uma Perfeito. teologia em cima disso. A Perfeito. simplicidade é não ter dois senhores. Perfeito, né? Não ter duas vontades, né? Duas vontades. Né? Isso. Ele fala que a vontade é a necessidade de vida. Ó, podem ficar aí de boa, viu? Vou ter que ir lá, beleza? Valeu. Valeu. Aí ele fala que a vontade boa, né, que é a temporal, é aquela que ele não chama de paixão. Isso aí. Porque a paixão, né? A paixão, ela é uma forma degenerada de viver, né? Isso. É só daqui, né? Só daqui. Só daqui. Aí ele fala isso. É muito legal, hein? Poxa, tá complementando tudo, né? Então tá ótimo, então. Então tá. Aí Beleza, vai ficar Thiago. no sábado, né? Amanhã, né? É amanhã, né? É amanhã. Opa, juntinho. Então tá. Vamos Então, confirmar beleza. no grupo lá, então. Então Beleza. tá, abraço. Valeu. Falou.